Bom dia, irmãos. Deus vos abençoe muito. Queria convidá-los para irmos juntos à palavra do Senhor. E vamos a ler a palavra no livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia, por isso se abre no início Gênesis, depois vão passar aí por Éxodo, Levítico e Números. Números capítulo 1 e versículo 1. Vamos ler só este versículo. Números capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Vamos parar aí. Nestas próximas mensagens que eu gostaria de pregar neste livro, o livro de Números, uma série de mensagens com passagens selecionadas. Não vamos pregar em todo o livro, neste livro de Números. E uma das razões também que já há algum tempo tinha o desejo de pregar neste livro é porque não é um livro muito popular. Não costumamos, de maneira geral, ler um livro como Números. Diria que uma das razões primeira é pelo nome que ele tem. Números, né? Qualquer acha que é alguma coisa relacionada a matemáticas. Diria que é um nome infeliz. Por quê? Porque não é o nome original do livro. Nós, na tradução em português, também em espanhol e muitas outras, se pegou no nome que foi dado numa Bíblia grega e ficou com esse nome. Por causa de quê? Por causa do que no livro temos dois recenseamentos do povo, no início e há mais no fim. Então, como aparecem alguns capítulos ali, tantos milhares de judeus da tribo de José, 40 e tal mil, tal, então aquela quantidade de números deu o título ao livro. Mas, como eu disse, é um nome infeliz, porque o livro não se chama assim. Reparem no primeiro versículo, há uma frase que dá um nome ao livro, originalmente em hebraico, que é no deserto. Quem gosta de fazer assim círculos na sua Bíblia, esse é o nome do livro, chama-se No Deserto. Então eu gostaria de romper esse paradigma que está na nossa mente, de ser um livro que fala de números, porque na verdade, comparado com o volume do livro, é muito pouco, né, o que fala de recenseamento. E vamos falar de um livro que fala do deserto, de uma jornada da nação de Israel no deserto. Se o irmão não leu o livro, eu convido nos próximos meses, e se não está a ler a Bíblia de maneira cronológica ou alguma ordem, colocar esta leitura deste livro na sua agenda. São um pouco mais de 30 capítulos. Há capítulos, mais uma vez, assim um pouco, diria, cansativo no aspecto de ser uma leitura incomum por ter números e números e números, mas isso passa rápido. Depois começamos a nos encontrar com histórias muito lindas, histórias que realmente nos vão mostrar muito o caráter do Senhor e também o caráter do povo de Israel. Esta série de mensagens decidi colocar o nome de Jornadas do Deserto. Nós temos esta palavra jornadas no livro de Números, também em Deuteronômio, e por causa do nome do livro, que é no deserto, então Jornadas do Deserto. Né? O que aconteceu? E gostaria de dar um panorama geral deste livro, um panorama também do que está a acontecer antes e do que acontece depois. Nós temos este livro como o quarto livro da Bíblia. E até lá já aconteceu muita coisa. Nós temos o livro de Gênesis, que fala principalmente da criação, da distribuição do mundo em relação a línguas e povos, a escolha de Deus de parte de Abraão, essa linhagem que Deus vai manter, vai proteger. Depois temos essa entrada da nação de Israel a Egito, um povo que começa a crescer a tal ponto que chegam a haver uma população enorme de israelitas
na nação de Egito, e Deus chama a um homem chamado Moisés. Teve 40 anos em Egito, foi para o deserto 40 anos, e Deus o chama de volta para ser o libertador, quem teria, vamos dizer assim, a batuta nessa liberação da nação de Israel de Egito. Deus leva o povo até o Sinai. Desculpem, eu esqueci se Sinai ou Sinaí. Sinai, obrigado. Ao deserto de Sinai, diante do monte Sinai, e Deus dedica um bom tempo para preparar ao povo a jornada do deserto. Não é uma coisa assim rápida. Se reparam, irmãos, no livro, diz que estamos no 2º ano da sua saída da terra do Egito. Se o povo já leva pelo menos 2 anos ali a preparar-se. E se nós lembrarmos a história, eram escravos, não tinha nenhuma organização, tinha sido um povo que tinha sido criado principalmente numa cultura pagã. Então, Deus dedica um bom tempo para preparar ao povo de Israel antes de entrar ao deserto. E quando nós vemos o livro de Números, podemos dividi-lo em 3 grandes blocos. Temos o primeiro bloco do capítulo 1 ao capítulo 10, que é o final dessa permanência no Sinai, onde Deus termina de organizar o povo. Depois temos um segundo bloco, onde saem de Sinai, passam por Cádiz e vão até Moab, capítulo 10 ao capítulo 21. E temos o último bloco, quando o povo está a acampar nas llanuras de Moab. Está quase para entrar à terra prometida, essa terra que Deus tinha prometido a Abraão em Gênesis, e é ali onde acaba o livro de Números. E acabamos este primeiro bloco da palavra com Deuteronômio, onde Moisés vai repetir a lei, trazer coisas novas e preparar a nova geração, aquela geração que saiu criança do Egito, aquela geração que nasceu no meio do deserto e que vai entrar na terra prometida, não com ele, mas com Josué. Então, este é um panorama deste livro de Números, um panorama também do que tinha acontecido e do que vai acontecer. Uma coisa que nós vamos ver neste livro é que é a história de Israel de um aspecto, por uma parte, e quando nós lemos a palavra, às vezes podemos cair no erro de achar que é somente sobre Israel, ou seja, que o Antigo Testamento é sobre Israel, que os primeiros livros da palavra é sobre Israel, mas isto é muito importante, irmãos. Deus conta a história de Israel, mas principalmente nós temos a história de Deus. Ou seja, em Números, nós vamos ver o caráter de Deus, apesar de um povo como Israel. Não é a história de Israel que estava ali um Deus a acompanhá-los, não. É a história de Deus, apesar de um povo como Israel, que nós vamos ver, realmente há muitos episódios de desobediência. Então, quando nós entramos neste livro, no deserto, que é o nome do livro, vamos a conhecer a Deus. Vamos conhecer, é claro, alguns episódios da história de Israel, personagens da história de Israel, muito importantes, mas nós queremos conhecer a Deus, apesar de um povo como Israel que foi desobediente. E vamos continuar a avançar nesta mensagem e vamos a pegar na primeira frase do versículo que nós lemos hoje. Falou mais o Senhor a Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés. Irmãos, esta frase vai repetir-se ao longo de todo o livro de Números. Todos os capítulos têm esta frase. E quando uma frase se repete na palavra, é porque algum princípio nos está a ser transmitido. Falou mais o Senhor a Moisés. Quando nós entendemos esta frase, primeiro Deus fala, né? É um princípio que nós encontramos neste versículo, é um Senhor que comunica, mas é um Senhor que comunica, mas não com qualquer pessoa. Ele determina com quem vai falar. E aqui aparece Moisés.
que quando nós vamos avançar no livro de Números, vamos ver como há pessoas que acham que elas também têm essa graça de receber revelação de parte de Deus. E o livro, um dos seus mensagens é que o intermediário entre o povo de Israel e Deus era Moisés. Arão estava lá a acompanhar, Miriam estava lá, que inclusive eles no momento quiseram tirar a liderança, mas não, é Moisés. É a figura humana mais importante nesta caminhada no deserto. Então, Deus, o Senhor, falou a Moisés. E é uma questão também muito importante em relação à cosmovisão que havia naquela altura. Normalmente os deuses não falavam, como o próprio Isaías diz, né? Têm boca, mas não falam, porque são feitos de madeira, de qualquer outro material. E acontece que Deus, e principalmente isto aparece muito no livro de Deuteronômio, é um Deus que fala. É um Deus que não está em silêncio, Ele fala. Ele quer dar a conhecer a sua vontade. Por isso, quando nós achamos que Deus está em silêncio, temos que estudar bem a palavra, porque Deus é um Deus que fala. Mas, mais uma vez, fala através de pessoas que Ele determinou. E isto gostaria que fosse uma aplicação para nós hoje, que é um Deus que comunica, mas é um Deus que comunica com quem Ele quer. E digo isto porque hoje vivemos numa cultura evangélica, protestante, onde a frase Deus me falou está a tornar-se muito comum, quase sem peso. Deus me falou ontem, me falou isto, me falou isto. E eu não quero ofender aqui a ninguém que esteja a acreditar nisto ou que esteja aqui a ver este vídeo na internet. Mas quando nós ouvimos esta frase de alguém, primeiro temos que ter muito cuidado, porque é uma frase que a palavra não utiliza com tanta facilidade. Quando utiliza com algumas pessoas, mas não é assim tão fácil como que Deus falou comigo lá, um israelita, falou comigo isto. Não, Deus falava com Moisés, ponto. E era Moisés que trazia a palavra, ou os profetas. Então, gostaria de que nós pensássemos, quando alguém diz isto, se essa frase significa o seguinte: se alguém acha que Deus lhe falou, porque Deus colocou na vontade dessa pessoa para tomar uma decisão certa, e essa decisão teve um peso tão forte no seu coração, foi levada em oração, não tinha nada de errado aquela decisão, estava com total fundamento da palavra, e essa pessoa diz: Deus me falou isto. Tudo bem, né? Eu acredito que há pessoas que Deus lhes fala nesse sentido para ir a um campo missionário. Não pedi licença ao pastor Santana para dizer isto, mas ele em algum momento saiu do Alentejo. E acredito que o pastor estava convencido de que Deus falou a sua vida. E nesse aspecto, nós acreditamos que Deus nos fala. Eu, em algum momento, senti que tinha que ir a um projeto missionário e acredito que Deus me falou. Nesse aspecto, não é errado utilizar a frase. Mas muito cuidado, igual com perder o peso de dizer essa frase com muita facilidade. E, principalmente quando é uma pessoa que está afastada de Deus, se é uma coisa que Deus quer falar consigo, é que se arrependa, que venha a Cristo, que volte para casa. Então, muito cuidado com esse tipo de frase. Agora, quando a frase é utilizada, quando alguém acredita que Deus lhe falou verbalmente algo, sussurrou alguma coisa literalmente, apareceu-lhe um dia na montanha, no quarto, em casa, e literalmente ouviu, isso não tem lugar na palavra. E deixe-me advertir alguma coisa. Muitas heresias começam assim. Deus me falou uma coisa nova, que não tinha falado em milhares de anos. Foi escrita a palavra, séculos que foi escrita a palavra, e resulta que Deus esqueceu de dizer alguma coisa. E Deus me falou hoje. Muitas heresias começam assim, irmãos. E eu gostaria de chamar a atenção para termos cuidado com esta cultura que está a criar de que Deus me falou alguma coisa. Gostaria de referir uma frase que achei engraçada e ao mesmo tempo que é verdadeira. Há um pastor que é bem conhecido no mundo protestante, que é o John Piper. Aparece muito nas redes sociais, tem muita literatura.
E ele dizia o seguinte sobre isto: se você quer ouvir a Deus falar, leia a sua Bíblia em voz alta. Simples, né? Porque de facto, esta é a palavra de Deus, irmãos. Se nós queremos ouvir a falar de Deus, temos que ler em voz alta, não há outro caminho. E reparemos numa coisa, ainda no Novo Testamento, quando Deus quer falar com pessoas, nem sempre o faz de maneira verbal. Quando Deus quer exortar a igreja, por exemplo, em Corinto, enviou uma carta através de Paulo. Quando Deus quis consolar o povo cristão que estava a ser perseguido no Império Romano, utilizou a Pedro para enviar uma carta aos cristãos daquela altura. Quando Deus quis exortar as igrejas de Ásia, escolheu a João, revelou uma visão e enviou escrita. Então, não há maneira mais comum de operar desse de Deus me falou e ouço literalmente hoje. Isso também, irmãos, coloca em causa uma doutrina fundamental da palavra, que é a suficiência da palavra. Que nós aqui temos tudo o que Deus quer que nós saibamos, nem mais, nem menos. Aconteceu tudo o que aconteceu na história de Deus com Jesus, com os apóstolos de Israel, não está todo. O próprio João diz, olha, há muitos outros milagres que eu nem vou vos contar, mas estes são suficientes. A palavra de Deus tem esse aspecto, ela é suficiente, ela não é exaustiva, ela não tem tudo o que aconteceu com Israel e com Jesus e os apóstolos, mas tem o que é suficiente para a nossa vida. Então eu gostaria de apelar aos irmãos para termos cuidado com esta frase, termos cuidado em acreditar nisso, para, se vamos utilizá-lo, que seja de maneira correta, e para nunca esquecer que Deus fala através da sua palavra. Assim como falava através de Moisés, Deus fala através da sua palavra. Vamos continuar no versículo, e agora vamos ver a segunda frase. Diz, falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. No deserto de Sinai. E uma coisa que nós vamos encontrar na palavra em geral, e principalmente nos primeiros 5 livros da palavra, é que Deus utiliza o deserto, e Ele próprio vai dizer, porque sabia que o povo, se fosse pelas cidades, a terra prometida se ia afastar no caminho. As culturas daquele tempo eram tão chamativas para a nação que podiam desviar-se do caminho e nem sequer querer chegar lá à terra prometida. Então Deus utiliza provavelmente o lugar, poderíamos dizer assim, menos indicado para formar o caráter de um povo, para organizá-lo e para chegar à terra que Ele prometeu. E isto para mim é um princípio impressionante na palavra, que é o seguinte: o Senhor não nos leva pelo caminho mais fácil. O Senhor não nos leva pelo caminho mais fácil. Apesar de que estiveram no deserto mais tempo do que era suposto por causa da desobediência, Deus utilizou esse lugar como um lugar no qual haveria de trabalhar no povo de Israel. E quando eu penso em nós, na nossa vida, provavelmente nós não estamos num deserto. Mas o caminho com Deus, irmãos, nem sempre vai ser um jardim de rosas. Nem sempre vai ter as melhores condições, nem sempre vai Deus responder aos nossos desejos, nem sempre as coisas vão sair como nós achamos que deveriam sair, se Deus realmente nos ama. E começamos a criar quase que na nossa mente o caminho que Deus me deveria dar é este. E muitas linhas evangélicas andam por aí, por essa linha de interpretação. Nós que dizemos o caminho e Deus responde aos nossos desejos. Mas a palavra do Senhor, irmão, nos ensina o contrário. Deus coloca o caminho e somos nós que temos que colocar os nossos desejos no caminho que Deus quer. Um caminho no deserto, nada fácil, apesar de serem sustentados por Deus, apesar de Deus colocar aquecimento no tempo de frio,
e sombra e alguma temperatura mais agradável no tempo de muita calor, através da coluna de fogo às noites e através da nuvem durante o dia, né? Que o deserto tem essa qualidade que o clima varia radicalmente da noite para o dia. Então, Deus estava lá a proteger o povo, mas igual não era um caminho fácil para se andar. Eu gostaria também de continuar sempre a fazer aplicações pela negativa, que tenhamos cuidado com este tipo de evangelho que está a ser pregado, onde Deus vai nos colocar num caminho de jardim de rosas, quando não é sempre assim. Nós podemos ver muitas histórias na palavra, onde o caminho que Deus colocou para alguns homens, para algumas gerações, não foi nada fácil. Pensemos em Paulo. Eu recomendo um dia ler a carta a 2 Coríntios e ver pelo que o apóstolo Paulo passou por obedecer a Deus e por amar a sua igreja. Um dia, a 2 carta aos Coríntios é uma coisa impressionante pelo que o apóstolo Paulo passou e também os seus colegas, por causa da missão de Deus. Um caminho cheio de sofrimento, de doença, de perseguição por parte dos gregos, por parte dos judeus, um caminho difícil. E Paulo estava lá fazendo a vontade de Deus. O versículo continua, irmãos, e vamos continuar a aprender mais deste Deus. E a seguinte frase: na tenda da congregação. Ou seja, Deus fala a Moisés no deserto, na tenda da congregação. Já aqui utilizar esta frase porque é suposto não sabermos o que é a tenda da congregação. Ela aparece principalmente em Êxodo e Levítico. A tenda da congregação era de facto uma tenda não muito grande, onde estava lá no mais íntimo a Arca da Aliança. Depois a arca tinha um véu onde separava o lugar santo do lugar santíssimo. Haviam alguns pães, o candeeiro, o altar do incenso. Depois tinha uma outra cobertura, tinha um espaço tipo assim aberto e depois tinha uma outra cobertura por fora, uma outra parede de tecido. Esta era a tenda. Agora, a tenda tinha muitos propósitos. Nós tínhamos sacrifícios, a queima do incenso, mas uma das qualidades que nós vamos encontrar é que Deus falava na tenda. Deus, a sua presença, poderíamos dizer, se fazia mais efetiva na tenda. E uma coisa que nós vamos aprender da nação de Israel é que o povo sempre esqueceu que o mais valioso que eles tinham era a presença de Deus. E o povo de Israel esqueceu muito isto no livro de Números, no deserto, e também quando chegam à Terra Prometida, de até o templo, também vão esquecer isto. E nós podemos entender que Deus, seja no deserto, seja na montanha, Deus quer ter comunhão com o seu povo. Deus está mais interessado na comunhão com o seu povo que muitas outras coisas. Porque culturalmente, irmãos, não era, vamos dizer assim, muito honroso um Deus ter uma tenda em lugar de um templo. Normalmente, Deus, os deuses falsos, o próprio Paulo também diz demônios, tinham templos. O povo construía templos, os povos construíam templos muito bonitos, enormes, com os melhores materiais. E Deus decide habitar numa tenda, num lugar simples. É verdade que tinha materiais, bonitos, mas não se compara a outros templos. Porque Deus queria andar com o seu povo. Comunhão, intimidade, proximidade. Queria que o povo entendesse que, apesar de andar no deserto, o mais valioso que tinha era a presença de Deus com eles. E quando nós pensamos nisto, na nossa vida hoje, irmãos, a pergunta é feita também para nós. O que é mais valioso na tua vida? O que é mais valioso na minha vida? É uma casa? É um carro? É a família? É a saúde? É a conta bancária? É uma cidadania? Para nós estrangeiros valorizamos muito a cidadania que queremos alcançar um dia portuguesa. É uma coisa boa. Mas será que o mais importante
E apesar de tudo isto ser bom, Deus nos dá isto, vem da sua mão, né? O mais importante que o cristão tem é a presença do Espírito Santo, o próprio Deus conosco. Então, como isso se revela no dia a dia? Situações bastante normais. A quem nós lhe contamos as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas maiores necessidades em primeiro lugar? Se não é a Deus, provavelmente Deus não é a pessoa mais importante na nossa vida. Quem está casado, nós que estamos casados, devemos sempre primeiro buscar a Deus, que é o cônjuge. Os que estão solteiros, primeiro devem buscar a Deus e depois a seus pais. Esse momento de oração onde nós abrimos o nosso coração a Deus, né, e dizemos: Deus, preciso disto, eu quero isto para fazer a tua vontade, etc. Mostra muito de se realmente Deus é o mais importante que nós temos na nossa vida. Né? Pensamos também nisso diariamente. O povo estava lá a acampar no Sinai, mas se calhar às vezes esquecia que estava a tenda lá. E qualquer uma pessoa podia ir voluntariamente. Né? Estavam sacrifícios que eram voluntários, estavam os que eram regra, mas também havia uma abertura voluntária. Quem queria podia ir lá. Irmãos, Deus está disponível hoje. Não numa tenda no deserto, mas na sua casa, aqui, no carro, onde ser que o irmão trabalhe, Deus está lá. Na sua casa, Deus está lá também, para ouvi-lo, deseja ter comunhão consigo. E a última frase do versículo também nos dá um princípio importantíssimo para entender o livro de Números. Diz: segundo ano da sua saída da terra do Egito. Nós entendemos que Deus coloca uma referência de libertação para o povo. Egito não só é uma nação quando nós lemos a Bíblia. Foi uma situação pela qual viveu o povo, de escravidão, de opressão, de medo. Quando um judeu lia esta frase naquela altura, devia vir assim como um pesar: para Egito, aquele tempo de Egito tão forte, né? Apesar de depois de querem voltar ao Egito, também aparece isso no livro de Números. E o povo precisa de uma referência. Esta frase aparece em toda a Bíblia, né? Deus, quando fala isso, eu que vos libertei da terra de Egito, e começa a falar, faz muito isso nos profetas. Então é uma referência, né? Deus fala através de Moisés. Estamos no deserto, Deus fala na tenda da congregação, mas saímos do Egito. É uma referência para caminhar a terra prometida. Né? E Números, de facto, nos conta isso, essa história entre saída do Egito, né, ou de Sinai, pero vindo com essa referência, e estar também ao pé da terra prometida. E quando nós pensamos na nossa vida, nós também devemos ter uma referência na nossa história. Né? Não é mais Egito, mas sim é Cristo. Esse episódio de libertação que Cristo conquistou na cruz. Então, quando nós pensamos no passado, há quem diz: temos que esquecer o passado. Pois não é bem assim para o cristão. Ele lembra-se do passado da maneira correta, que é para saber de onde nós viemos. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Colossenses, né? Coisas que nós fazíamos e que nos envergonhamos hoje, né? Para hoje também ter valor no que Deus já fez em nós. Então, essa referência, a pergunta é a seguinte: quantas vezes nós nos lembramos da cruz de Cristo? Quantas vezes nos lembramos da ressurreição de Cristo? Quantas vezes nos lembramos da nossa conversão? Irmãos, deixem-me dizer isto, lembremos-nos todos os dias disso. Essa referência, porque a caminhada, apesar de ter um destino que é a volta de Cristo, esta caminhada cristã, ou a volta de Cristo, ou a nossa partida para o céu, devemos ter sempre em mente essa referência. Cristo, a minha conversão, e vai dar um chão firme, não eu vou ir à frente. Deus já fez isto e vai fazer o resto. Né?
Se há alguma pessoa também que aqui nos está a acompanhar e que não é cristã, não acredita no que nós acreditamos, deixe-me dizer só uma coisa. Se não tem a Cristo na sua vida, está sozinho. A pessoa não crente vive sozinha, não tem a Deus na sua vida, não tem a Deus para consolá-lo, para dar hálito, para dar um caminho para andar. E nós como igreja pregamos isto. Deus está disponível hoje, não amanhã, nós sabemos que pode acontecer. E nós queremos convidá-lo para que também seja parte deste povo. Já não da nação de Israel, mas sim da igreja de Cristo. Então pense nisso. A sua vida, se está sozinho, se sente sozinho como num deserto, Deus está disponível. No final do culto, pode falar com o pastor Santana, pode falar comigo ou com qualquer outro irmão que conheça daqui da igreja que o trouxe, ou se está a ver isto online também, ali em casa pode ligar para nós, para a nossa igreja, ou pôr nos comentários também do vídeo. Irmãos, vamos acabar com uma oração e pedir ao Senhor que nos acompanhe nesta caminhada, neste livro da palavra. Oremos. Deus, mais uma vez te agradecemos pelo teu poder. Obrigado porque tu colocaste este livro de números, este livro, Senhor, que é tão importante para entender o teu caráter santo, para entender, Senhor, o teu caráter como um Deus que revela, que acompanha, que apesar de nosso pecado, tu, Senhor, nos perdoas. E nós queremos entender, Senhor, esta porção da palavra. Ajuda-nos. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria e que possamos, Senhor, com a ajuda do teu Santo Espírito, entendê-lo. Obrigado, Senhor, porque tu nos falas. Obrigado por Cristo Jesus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos acompanha dia a dia. Colocamos, Senhor, isto na tua mão, em nome de Cristo Jesus. Amém.